Meus amados, hoje nós temos uma inovação no meio evangélico que nós denominamos como igrejas no escuro ou igrejas de parede preta. É um fenômeno gospel, é um fenômeno pós-moderno e muitas igrejas elas estão aderindo a esse formato de culto, aonde você vê na hora do louvor, pelo menos no momento do louvor, as luzes apagadas, apenas algumas luzes. A igreja está no escuro e no momento da ministração da mensagem as luzes acendem. E muitas delas têm a parede escura, a parede preta, principalmente no local do altar, da tribuna. Eu não me aprofundei sobre a origem, nem procurei saber quem inventou, quem criou, qual foi a igreja, a denominação. Eu não procurei saber. Eu quero apenas dar minha opinião sobre esse tipo de igreja, o que eu penso, e o que eu pensava antes e o que eu penso hoje. Eu tive dois pensamentos, um pensamento há um tempo atrás e um entendimento hoje, que eu considero um entendimento amadurecido sobre a questão. Eu confesso que no início eu fiquei chocado com isso, não aceitava as igrejas com esse tipo de configuração e achava tudo isso uma desnecessária inovação gospel, que promovia, tinha mais o interesse de promover show e agradar o homem, imitar boate, imitar teatro, imitar cinema e etc. E eu confesso que já bati muito nessa tecla, conversando, nunca preguei sobre isso, nunca gravei um vídeo no meu canal criticando essas igrejas. Não é de mim criticar a igreja, criticar pastores, criticar pregadores. Você não vai encontrar isso no meu canal. Talvez, se Deus me der uma direção, alguma heresia, alguma coisa que seja prejudicial à fé, que o diabo esteja usando isso como ferramenta de engano, e eu tiver a convicção, uma revelação de Deus, eu verdadeiramente, quem sabe, vou bater nessa tecla. Mas por enquanto, o Espírito Santo não me deu nenhuma direção sobre isso. Eu vou me ater em tirar dúvidas teológicas e em pregar a palavra e trazer mensagens e reflexões para a sua edificação. Mas preste bem atenção, meu pensamento sobre igrejas de parede preta. Bom, tem um ditado bastante comum que diz assim: nunca diga desta água não beberei. Eu nasci no seio do presbiterianismo, sou de uma família de 4 gerações de pastores presbiterianos. Aliás, quarta geração ou quinta de crentes presbiterianos. Não vou dizer de pastores, porque pastores presbiterianos na minha família só tiveram 2. O meu tataravô, reverendo Otávio, e o meu bisavô, reverendo Benedito, que foram 2 pastores presbiterianos da primeira igreja presbiteriana de São Luís do Maranhão. Eu tenho um tio que é neto desses 2 pastores, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus lá em João Pessoa. Eu fui evangelista e presbítero da Assembleia de Deus, tanto CGADB quanto Madureira. Hoje eu sou pastor pelo Ministério Vida Abundante, não é? Que é um ministério mais com uma visão batista renovada. E quando eu era presbiteriano, eu dizia: nunca na minha vida vou ser pentecostal ou assembleano, porque eu achava os pentecostais extremamente fanáticos, ignorantes de Bíblia, totalmente desfocados da verdade, cheios de heresia e de invencionices. Eu não queria, tudo que eu queria, poderia até da presbiteriana migrar para uma batista, para uma congregacional, uma luterana, para uma anglicana, uma episcopal, mas jamais, ou até uma metodista, mas jamais Assembleia de Deus ou qualquer igreja pentecostal, por eu ser um cristão de raízes reformadas. Mas eu acabei na Assembleia de Deus. Por que isso? Porque Deus foi me direcionando. Eu orei muito, orava muito, buscava muito a Deus nas madrugadas, jejuava, dias de jejum e oração.
E de tanto buscar a presença de Deus em horas e horas, 4, 5 horas a fio de oração, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Houve um derramar do Espírito e eu recebi o dom de variedade de línguas. Então tudo aquilo que a igreja presbiteriana, tudo aquilo que o tradicionalismo me ensinava sobre o cessacionismo dos dons caiu por terra, porque eu tive a experiência, eu não tinha como negá-la. Por mais que chegue os Nicodemos da vida, né, e outros reformados e tentem mostrar de forma com sua racionalidade, sua hermenêutica, sua exegese, que cessou na época dos apóstolos, não tem jeito. Tanto na base das escrituras, como na experiência pessoal, é inegável que eu tive uma experiência do derramar do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, como os pentecostais entendem, e com a evidência do dom de línguas. E me tornei, realmente entrei no pentecostalismo, porque não tinha condições de ser um pentecostal fervoroso, com dons de cura, orando por enfermos, gostando de orar em línguas, buscando experiências sobrenaturais com Deus dentro do presbiterianismo. O presbiterianismo sempre vai te sufocar e te desmotivar a ter esses tipos de experiência, porque eles não creem. A crença é só a salvação, a regeneração, a predestinação e esperar o Senhor voltar e te levar. Então vamos lá. 21 anos na Assembleia de Deus, quando chegou as inovações que a Lagoinha, a igreja da Lagoinha trouxe, que as igrejas com o formato parede preta, que foi algo importado da igreja, acho que daquela banda Hillsong, lá não sei se eu falei a palavra certa, se tiver errado você me corrija aí no vídeo. E quando trouxeram esse formato de culto, eles pintaram toda a igreja da Lagoinha de preto, até hoje se vê isso. E a explicação é que você pinta a igreja toda de preto para você manter o foco na palavra e o foco no louvor, para que você não olhe o que está ao seu redor e você fique mais focado. Bom, essa é a explicação. E a minha crítica sempre foi que não havia necessidade disso. E eu te digo o seguinte, a necessidade que nós temos não é nem de parede preta e nem de parede branca, ou parede amarela, ou parede azul, ou luzes acesas no culto, ou luzes apagadas, ou pouca luz. Ou seja, a necessidade, sempre a necessidade da igreja, para se ter um culto abençoado, um culto maravilhoso, um culto edificante, é a presença manifesta na pessoa do Espírito Santo na igreja durante o culto. É quando a adoração do grupo de louvor é aceita por Deus porque ela é sincera e verdadeira. É quando a palavra pregada no altar é pregada através de uma pessoa com a vida santa, que vive o que prega e que tem íntima comunhão com Deus, está ali ungido e sendo usado pelo Espírito Santo como voz profética naquela noite. E uma igreja que verdadeiramente crer na mensagem que está sendo pregada e se deixa envolver pelo clima de louvor e de adoração durante o culto. Isso é indiscutível. Pode ter parede preta, amarela, azul, luz ligada, luz desligada. Se esse for o foco, adoração, quebrantamento, mensagem genuinamente bíblica de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, entrega, mover genuíno de Deus na igreja, manifestação do sobrenatural de Deus pelos corações quebrantados e sinceros e rendidos ao Senhor, haverá milagres, curas, conversões, batismo com o Espírito Santo, libertação. Tudo de bom ocorrerá. Não importa se esteja a cor da parede, a iluminação da igreja. Uma pergunta eu faço. O entendimento que eu cheguei. O que é que adianta luzes acesas? E eu já vivi isso, porque eu fui 21 anos
evangelista e presbítero nas Assembleias de Deus. E com muitas vezes com luzes acesas. Havia muito pecado em cima da tribuna. Havia muitos obreiros que depois estourava-se os escândalos, se sabia as sujeiras escondidas, jogadas para debaixo do tapete, de lideranças, coisas erradas, pecados escondidos, mas que acabavam se evidenciando com o tempo. Isso com luz acesa, com terno, com gravata, com roupão, com saião, com formato de cabelo, sem barba. O que Deus está procurando. E sempre procurou adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não importa se seja em Samaria, lugar onde os judeus rejeitam, não importa se seja no Monte Geribizim, Ebal, não importa se seja em Jerusalém no templo, não importa se seja no monte, não importa se seja no teu quarto, no banheiro da tua casa, na tua cozinha, na tua sala, no teu terraço, no teu trabalho, na rua, na calçada, não importa. Deus quer sinceridade de coração. Deus quer entrega total. Deus quer vida de santidade moral. Não é santidade de barba e sem barba. Não é santidade de saia e de calça comprida. Não é santidade de brinco e sem brinco e maquiagem. Não é santidade de tamanho ou metragem de cabelo. É santidade de obediência moral, de não adulterar, de não roubar, de não fornicar, de não cometer sexo ilícito, de não se encher de drogas e de álcool, de não agir com violência, com espancamento, de não maltratar a esposa ou marido, de ser fiel a Deus em tudo, no que você ganha, nos dízimos, nas ofertas, ser fiel a Deus no trato com as pessoas, nas dívidas com que você está devendo. É a obediência de todos os preceitos morais ali da palavra. Tudo que está na lei, nas ordenanças de Deus, nos mandamentos, no Velho Testamento, aquilo que é válido para os dias de hoje, nos ensinos de Jesus em todos os 4 evangelhos, todas as prescrições das cartas dos apóstolos, tudo que a palavra ensina. É isso que Deus quer. O que é que adianta você estar dentro de uma igreja, de um local, com luzes acesas, se o teu coração está cheio de trevas e escuridão? É melhor estar numa igreja onde as luzes estão apagadas, mas os corações estão acesos com a lâmpada, a luz do Espírito Santo. Olha o que é que diz aqui em Lucas, no capítulo 11, versículo 35 e 36, para fechar essa mensagem. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, tudo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Tenha o teu coração, tua alma iluminada pela luz do Espírito, porque a luz elétrica nada é. A luz do sol não muda o interior da tua alma. A lâmpada de LED não muda o interior da tua alma. O que muda a tua alma é a glória do Espírito Santo. É o esplendor de luz do Espírito de Deus. É aquele que disse: eu sou a luz do mundo. E aquele que anda em trevas, ainda ou seja, aquele que anda em trevas, que está morto, ainda que esteja morto, viverá. É aquele que é a ressurreição, é a vida e é o caminho. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Então, o que você achou desse vídeo, faça um comentário e se inscreve no meu canal, você que ainda não se inscreveu. Deus te abençoe em nome de Jesus.